Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Estamos felizes porque o outubro já chegou e esta é uma noite de renovarmos nossa aliança com o Senhor. Há um dia bastante significativo no nosso país, porque foi dia de escolhermos as lideranças que vão liderar os nossos municípios Brasil afora a partir de janeiro, não é verdade? Então, dia de expectativa para muita gente, né? Ainda mais nós aqui, só daqui tinha 6 irmãos candidatos a vereador, né? Eu fico imaginando como é que deve estar o coração desses irmãos, assim, né? A expectativa, querendo saber como é que está os movimentos dos votos lá na urna. O pessoal das luzes já pode acender as luzes ali, né? Vai facilitar a nossa vida. Maravilha. O desejo do meu coração é que todos tenham votado muito conscientes, né, queridos? Espero que tenham votado muito conscientes, tá? Porque, como disse, os rumos do nosso município passa por essa atitude de cidadania de cada um de nós, né? Daqui a 2 anos temos de novo e precisamos exercer cidadania, precisamos votar, né? Não podemos negligenciar, porque como nós temos falado, as coisas estão se afunilando, está ficando tudo cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil as coisas estão ficando. Então, nós como igreja temos que estar atentos ao nosso papel, tá? Como igreja, de ser um estandarte e um baluarte da verdade. Não nos intimidarmos, né? De termos posicionamento. Não podemos nos intimidar. A gente entende, eu pelo menos entendo que nós precisamos, como igreja, trabalhar uma consciência maior nessas questões aí, né? Para que a gente não simplesmente siga a manada, tá? Mas que a gente tenha um senso crítico embasado naquilo que a Bíblia diz. Anos atrás, queridos, era tudo muito tranquilo. Era tudo muito tranquilo, né? As coisas não eram tão agressivas como são hoje. Hoje em dia, não. A maldade está agressiva hoje. O negócio está potente aí fora, né? Inclusive, muita malignidade, ela está vindo com uma roupagem de legalidade, né? Embasado na lei. Aí tu não tem o que fazer. Tu não tem o que fazer, tu simplesmente tem que baixar a cabeça, porque senão as consequências da lei vai vir, tá? Então, por isso é que, nesses últimos anos, a igreja, de alguma forma, ela tem se manifestado mais sobre isso, né? Até pouco tempo se seguia aquela tese do Martinho Lutero, né? Que política e religião não se misturam, não se misturam. Mas do jeito que as coisas estão ficando, não tem como a igreja não se posicionar, porque ela está sendo encurralada. A igreja está sendo encurralada. Então precisamos amadurecer. Há um caminho longo ainda para a igreja, isso a nível de Brasil, gente. A nível de Brasil, tem um caminho longo para a igreja amadurecer nesses quesitos aí, e cada vez ela tem um posicionamento mais claro. Mais claro. Essa semana, eu ainda conversava com um irmão, tá, que é do meio político, ele é do meio político. E eu dizia para ele: meu irmão, afinal, de que lado nós somos, hein? De que lado nós somos? Porque tudo ainda está muito diluído. Está muito diluído ainda, sabe? Mas é preciso crescermos nessa consciência para que o lado da igreja fique claro. Fique claro. Porque nós somos pela palavra. Somos pelos princípios e somos pela palavra. É isso que nos norteia. A começar, é isso que nos sustenta, é isso que sustenta as nossas famílias.
Quem é pai, quem tem filho, sabe o que eu estou dizendo. Esse mundo aí está desgranido. Recordo-me anos atrás, as crianças podiam brincar até tarde na rua. Eu brincava na rua aqui em Venâncio, sabe? Chegava às 10h30 da noite em casa. Mas nunca a maldade, a coisa ruim chegou perto de mim. Tá entendendo? Porque o negócio era sutil. Hoje quase não dá para deixar um filho brincar do outro lado da rua. Porque tu não sabe o que vai acontecer, como é que ele vai voltar para casa. De tão sério que está o negócio hoje em dia. Tão sério que está. Então são questões que nos fazem como igreja, né? Abrirmos bem os olhos. Quem pode, é claro, né? Não é meu caso, né? Mas quem pode, abrir bem os olhos. E precisamos prestar atenção no que está acontecendo aí. Não podemos simplesmente ali na frente as coisas podem ficar um pouquinho pior. E nesse ficar um pouquinho pior, pode estar chegando, batendo na nossa porta. Na nossa porta, nossos filhos e nossos netos. Que eu já estou orando faz tempo já, sabe? Aleluia. Nem é bom falar nesse assunto aí, sabe? Maravilha, maravilha, sabe? Glória a Deus. E falando em filho e neto, irmão, hoje como é culto de ceia, eu quero comentar algo que eu vejo que é muito importante. Muito importante. Como nós temos todo um grupo de irmãs que se dedicam a dar atenção para as crianças lá em cima, os pais são responsáveis pelos filhos aqui embaixo, tá? Se você não levou o filho lá para cima, aqui embaixo a responsabilidade é sua. E olha que quem está falando é alguém que criou 2 negrinhos dentro da igreja, viu, querido? Então posso falar de carteirinha assim, ó. Mas não tá. Dá sim, eu criei 2, estão maior que eu hoje, os 2, ó. Os 2. E quando o pai dizia que era para ficar quieto, ficava quieto. Afinal tem pai que manda nessa casa ou não tem? Não é verdade? Tem ordem nas nossas famílias ou não tem? Né? Então, aqui embaixo, sempre, os filhos são responsabilidade dos pais. Então, leva lá para cima, tem um grupo de irmãs lá que se preparam durante a semana, né? Se preparam para ministrar a palavra de Deus lá. Esse é um recado principalmente para os da casa. Até para quê, né? Para nós sermos modelo, sermos exemplo para as pessoas que vêm nos visitar, né? Ver como nós lidamos com os nossos filhos, né? Até porque a cultura do céu, ela é um pouco diferente da cultura do mundo, né? Estivemos falando dias atrás sobre essa diferença, esse choque aí, né? E aí a importância que nós falamos do conexão. E aí entendemos por que o inferno faz de tudo para alguém que começou o conexão pare no meio do caminho, Roserley. Tem uma luta espiritual, tem uma batalha espiritual, para que a pessoa, sabe, ela converte, ela aceita Jesus, ela é cheia do Espírito Santo, vem fazer conexão, que era o nosso antigo cursão. A pessoa até começa animada, mas daqui a pouquinho ela para. Isso é algo do inferno. Por quê, queridos? Porque Romanos 12:1-2 diz que é fundamental para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a nossa mente venha a ser transformada. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente vem com a mente do mundo, pensando que nem pensa lá fora, com os valores de lá. E lá fora, meus irmãos, os valores estão tudo assim, ó. Quando se fala em filho, um monte de lugar, as crianças mandam mais que os pais, né? Em contrapartida, você sabe que antigamente o pai dentro de casa só olhava para o filho, ele já entendia, já saía de fininho. Quanto mais ousar querer levantar a voz ou questionar um pai. E hoje está tudo, é bonitinho ver o filhinho, né? Esse é os valores lá de fora, tá entendendo? Mas não é os valores do céu, viu, queridos? Não é os princípios do céu, aleluia! E o inferno, ele até permite que às vezes a gente venha para dentro da igreja, mas fica com a mentalidade lá de fora, sabe por quê? O inferno consegue te alcançar, tá entendendo, queridos?
o inferno alcança e mantém essa pessoa dentro da igreja paralisada. Aquela mesma vidinha michuruca, patinando, não avança, não tem experiência com Deus. É um cai e levanta, um dia está bem, 3 está mal. Por quê? Por causa da mentalidade vulnerável. Tem uma mente vulnerável. O inferno sabe como alcançar ela. Por isso nós insistimos tanto. Vem, vamos fazer conexão, vamos mudar a mentalidade, vamos renovar a mente. Porque Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para manifestar na tua vida e na tua casa. Aleluia! Então, meus irmãos, não podemos perder tempo em nome de Jesus, e não vamos brincar com coisa séria, né? Não vamos brincar, não vamos facilitar, meus irmãos. Maravilha! Semana passada nós estivemos falando lá sobre estratégias malignas para paralisar o corpo. Esses dias que temos falado muito sobre termos um corpo ativado. Mas para que ter um corpo ativado? Para manifestarmos o reino de Deus nessa terra. Está entendendo? Não podemos ter um corpo, olha só, parecido com o meu. Tem um olho aqui que não está ativado. Então ele compromete. Eu estou me comunicando com vocês, com as minhas mãos, com o meu olho, com as minhas pernas, o meu corpo. A minha expressão daquilo que eu quero falar passa pela postura corporal. Da mesma forma, Jesus, ele vai se manifestar hoje para essa geração, meu irmão e minha irmã, através de membros ativados. Se os membros não tiverem ativados, a manifestação de Cristo, a manifestação do amor de Deus na terra vai estar comprometida, porque os membros não estão ativados. Até tem membros, mas eles estão ali, só porque estão, está entendendo? E não é para isso que o Senhor nos chamou. Entendemos, né, que o Senhor nesses dias, Ele quer ativar o corpo, as mãos, os pés, a orelha de Jesus na terra. Sou eu e sou você. Você pode dizer amém? Então, queridos, a nossa ênfase dessa semana é sinais de uma fé ativada. Até porque nós que somos da fé, temos consciência que tudo que nós vamos viver em Deus será através da fé. Recordo-me lá no começo da pandemia, no ano 2020, uma das primeiras ministrações nesse dia, a gente ainda deixou bem forte, enfatizou muito que a moeda do céu é a fé. A fé é a moeda do céu. Não é gritar muito, não é sapatear, não é chorar, tá entendendo? Não é fazer penitência, não é fazer sacrifício que vai mover a mão de Deus, mas a fé é a moeda. Então, meus irmãos, hoje, durante a semana, vamos compartilhar sobre sinais de uma fé ativada. E a nossa base na palavra está em Hebreus, capítulo 11, verso 1 e depois o verso 6. Somente estes 2 versículos aqui, nós vamos dar uma passadinha neles. Diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna recompensador daqueles que o buscam. Amém, queridos? Olha só, aquele que aproxima de Deus precisa crer que Ele vai te recompensar,
que Ele tem coisas boas para você. Olha só, até para se aproximar de Deus, já tem uma certa expectativa de fé. E até porque, algo interessante, que fé, meu irmão, é algo que todo ser humano, de alguma forma ou outra, ele tem um certo tipo de fé. Todo ser humano, dentro da igreja ou fora da igreja, todo ser humano tem. Como, por exemplo, você que está sentado nesta cadeira aí. Você só sentou nessa cadeira porque você acreditou que ela não iria quebrar com você sentado nela. Não é verdade? O irmão Marco que eu diga, né, irmão Marco? Misericórdia. Aleluia. E também, mais ainda, porque você olhou para o lado, viu que o outro sentou, não aconteceu nada, está tudo seguro. Uau! Você chegou, né? E se largou em cima dela. Isto é uma fé natural, é uma fé que depende apenas dos nossos sentidos naturais. É uma fé que depende da nossa lógica. Mas a fé que a Bíblia fala, meus irmãos, ela fala de algo que vai além disso, que ultrapassa os limites naturais. Como nós lemos, acabamos de ler aqui, que ele está dizendo que é aquela certeza, é aquela convicção inabalável de alguma coisa que você está esperando, algo que não veio ainda, tá? Esta é a fé bíblica, essa é a fé que não é natural, esta é uma fé espiritual. E essa medida de fé, essa fé espiritual, quando você nasceu de novo, todo aquele que nasceu de novo, que confessou Jesus como o Senhor, meu irmão, ele recebe uma medida. Ele recebe uma medida, sabe para quê? Para viver uma vida cristã vitoriosa. Nós falamos muito agora nos últimos meses sobre Mateus capítulo 25. E o que nós vimos baseado nesse texto? Que todos os servos receberam talentos. Não ficou ninguém de fora, tá entendendo? Da mesma forma, queridos, a questão de uma medida de fé. Todos que confessaram Jesus receberam uma medida de fé. E aí eu quero perguntar, algo que sempre pergunto: tem filho amado aqui essa noite? Exatamente. Então, se você é filho, assim como eu costumo falar, né, que eu, como filho do Evaldo, eu tenho uma herança do Evaldo, eu tenho uma marca do Evaldo, que é falar alto, né? É difícil para mim falar baixinho, porque o Evaldo, ele é expressivo, ele fala forte. Já os meus negrinhos, vocês viram domingo passado, né? Os Conceição falando aqui, né? Parece que vem tudo na mesma pegada, parece que foram discipulados para não falar baixo. Aleluia, meu querido irmão. Então, o filho amado, todo filho amado, recebeu uma medida de fé, aleluia, para ter uma vida de vitória, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida próspera, está entendendo? Mas o que acaba acontecendo, meu irmão? Tem uma grande maioria que pega essa fé e como que coloca ela numa caixinha de fósforo, tá entendendo? Coloca ela numa caixinha de fósforo e não atualiza mais ela. É que nem um celular, de tempo em tempo você vê que tem atualizações,
não atualiza. Aí tem aplicativos novos, tá entendendo? E a pessoa não pode usufruir, porque naquela versão não roda, precisa atualizá-lo. Computador, a mesma forma. Meu amado irmão e minha amada irmã, as nossas vidas, aquela medida de fé que nós recebemos, ela também precisa de uma constante atualização. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Hein? O nosso Deus é Deus de novidade. Ele tem novidade de vida para nós. Você tem me ouvido falar que já faz 53 anos. Aleluia! Já estou fazendo 60 anos. Mas a sensação ainda é de quando eu tinha 27, 28 anos, me preparando para casar, Ricardo. Essa é a energia que eu sinto dentro de mim. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de novidade. Ele não envelhece. Ei! Fernandinho, tempo de escola, hein, Fernandinho? Lá na 2ª série, 3ª série, estávamos lá, aleluia! Deus tem novidades para nós, meu irmão. Mas aí o que acaba acontecendo com esse cristão, meu irmão? Que tem uma fé desatualizada, que tem uma fé desativada. Sabe o que acontece com ele, meu irmão? Ele vive num nível de fé. Sabe que nível ele vive? Num nível natural. O nível de fé que qualquer pessoa vive. O nível de fé que um bêbado vive. Num nível de fé, queridos, que um macumbeiro vive, nada contra eles, tá entendendo? No nível de fé que um budista vive, um nível de fé natural, meu irmão. Mas eu quero te dizer, querido, que nesse tempo Deus quer ativar um espírito de fé em nossos corações. Mas para quê, pastor? Sabe para quê, meu irmão? Para me levar, para te levar a conquistar, para avançar, para crescer, para dar passos de ousadia, meu irmão, e mais do que isso, para ir além do natural. Oh, aleluia! Ir além do natural. Mas aí, como eu posso saber se a minha fé está ativada ou não? Como eu posso saber se a fé, a medida que eu recebi quando confessei Jesus, como eu posso saber que sinais haverá na minha vida? Isso que nós lemos aqui, ele nos mostra alguma coisa, ele nos mostra alguns sinais de uma fé ativada na vida de um homem e na vida de uma mulher. O primeiro deles é que nós lemos, olha só, nós lemos na palavra que ela chama de fato, algo que ainda não existe. Olha que interessante, ela está dizendo que é um fato, mas algo que não aconteceu ainda. Isso é contraditório? Por quê? Porque o dicionário, olha o que o dicionário diz sobre fato. Fato é algo consumado, algo que foi realizado, algo que foi finalizado e não tem como ser alterado. Está ali, comprovado. Isto é um fato. Está entendendo? É isso que o dicionário chama de fato. Só que a Bíblia está dizendo, na perspectiva do céu, que tem fatos que já foram consumados, mas que eles ainda não são visíveis. Não são visíveis. Está entendendo? Fato, na língua portuguesa, é algo que aconteceu. Mas no âmbito da fé, tem fatos que ainda vão acontecer, mas que hoje já é um fato, é algo realizado hoje. Uau! Meu Deus! Tem um provérbio que diz que contra fatos não há argumento.
não há argumentos. E o texto bíblico aqui que nós lemos, o Hebreus, o capítulo 11, meu irmão, ele é enfático em dizer que é uma certeza, é uma segurança, é uma firmeza. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele é real. Eu não consigo tocar, mas eu tenho uma segurança que ele já existe. Aonde? No mundo, no reino espiritual. Quer dizer, já é uma realidade espiritual. E esta realidade espiritual, eu não consigo acessar ela com os meus olhos. Eu não consigo perceber ela com os meus sentidos. Não, essa realidade espiritual, eu só consigo acessar ela pela fé. Somente pela fé é que eu consigo acessar as realidades espirituais, meu irmão. E isso é algo muito sério, meu querido. É algo muito sério. Porque por mais que no nosso mundo contemporâneo eu dependa dos meus sentidos naturais para me relacionar, para me comunicar, através da fala, a audição, o tato, o paladar, eu dependo disso para me comunicar, para ter convicção, para ter certeza das coisas. Mas as realidades espirituais, eu não preciso de nada disso, porque eu só preciso da fé. E isso é confrontador para nós. É confrontador. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque isto nos desafia, meu irmão. Isso nos provoca a não prestarmos tanta atenção nas questões naturais e abrir o nosso coração. Sabe para quê? Para andarmos mais no Espírito. Assim como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 25, ele disse assim: meus irmãos, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Uau! Conexão, ou antigo cursão, o que nós falamos ali, né? Por que nós precisamos ter consciência do nosso espírito? Temos uma série de razões por que eu preciso dessa consciência. A primeira delas, porque Deus é espírito. A segunda delas, só é possível adorar a Deus em espírito. A terceira, só é possível ter comunhão com Deus em Espírito, meu irmão. De modo que, sem essa consciência, não existe vida cristã. Pode haver religiosidade, pode haver religião, pode haver crente, mas não haverá cristão. Porque, como falamos domingo passado, cristianismo está fundamentado em que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo habitando ricamente nos nossos corações, meu irmão. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela está repleta de homens cheios de fé, que decidiram crer, meu irmão, naquilo que é inacreditável, que naquilo, meu irmão, que é inimaginável, naquilo que é improvável. O que? Num fato que eu não posso comprovar, mas eu acredito. Eu acredito no impossível. E um exemplo disso, nós vamos fazer uma leitura agora lá em Hebreus, capítulo 11, versos 4 ao 38. Olha aqui a série de homens que decidiram crer no impossível. Presta atenção nisso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque
foi levado de modo que não experimentou a morte, e não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, Presta atenção. movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Uau. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Misericórdia. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Uau. Pois eles esperavam a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Uau. Uau. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, Ah, Jesus. porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes, numerosos como as estrelas do Oh, céu, Jesus. e incontáveis como a areia da praia do mar. Uau. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Misericórdia. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Meu Jesus. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Uau. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Uau. Aleluia. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Oh, aleluia. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue,
para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas, durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinham acolhido os espias pacificamente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Meu Deus. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. É aqui, né? Isso. Aleluia. É aqui. 38. Meus irmãos, olha só que fatos fantásticos. A história desses homens é que deveria hoje estar na internet bombando, debaixo de um título ali, ó. Isto é incrível. Isto não dá para acreditar. Não dá para acreditar que um homem sozinho venceu um exército. Não dá para acreditar nisso. Mas é isso que os homens de fé da Bíblia, eles geraram, eles fizeram. Sabe por quê, queridos? Porque um homem no seu natural jamais faria isso. Um homem naturalmente jamais faria algo assim. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você quer saber se você tem uma fé ativada, faça o teste. Faz um teste. E como é que teste será esse, pastor? Se aquilo que você tem acreditado até hoje, se aquilo que você acredita, meu irmão, está entendendo? É aquilo que qualquer pessoa acredita. Se aquilo que você tem acreditado até hoje é aquilo que qualquer pessoa tem acreditado, sinto muito, mas eu quero te dizer que a tua fé, ela ainda está num nível muito raso. Ela ainda está num nível muito raso. Está entendendo? Se aquilo que você acredita é coisa, quando as pessoas de fora, tá? Quando elas ouvem você falar, quando ela ouve você falar daquilo que você acredita, acerca da tua fé, se elas estão lá fora, se quando ela ouve isso, ela diz: não, isso não pode ser. O Jorginho está viajando. Não pode. A Liane, não, está viajando na maionese. Não, a Márcia, não, tu não está batendo bem da cacholinha. Tu não está batendo bem da cabeça. Aí eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, você está chegando num nível mais profundo na sua fé. Porque ter uma fé ativada é ter um coração, é ter uma vida, é ter uma atitude de alguém que crê no impossível. Aleluia! Você, meu irmão, eu quero te dizer, você que está aqui esta noite,
Deus, é isso que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer te tirar da rasura. Ele quer te tirar da água apenas nos dedos. Ele quer te levar um pouco mais profundo. Ele quer te levar a viver algo como foi falado esta noite, algo extraordinário na tua vida. Ele quer te levar a viver algo literalmente sobrenatural. Você precisa crer, meu irmão. Você precisa crer que tem coisas maiores para você viver. Mas também há uma fé ativada, meu irmão. Um dos sinais é um homem e uma mulher que crê no impossível. Só que é mais do que isso. Nós podemos ver mais coisa. Uma segunda coisa que nós podemos ver é que quando um homem e uma mulher têm uma fé ativada, este é um homem, esta é uma mulher que consegue ver o invisível. O Abraãozinho que nós lemos aqui, o Abraão, olha só que ele foi chamado e Deus diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Está entendendo? Abraão não sabia para onde é que Deus estava enviando ele. Está entendendo? Ninguém via. Está entendendo? O que ele via pela fé. Ele via pela fé, meu irmão, o destino para onde ele ia, a direção que ele recebeu de Deus. Não era algo intelectual, que ele ligou o GPS, ou ligou o Waze ali, e sabia, não, é daqui, a 120 quilômetros eu vou chegar lá. Isso é para nós, meu irmão, nós que usamos GPS. Abraão, meu irmão, ele não sabia, ele só sabia uma coisa, meu irmão: não sei para onde me guias, como dizia o Santo Agostinho, mas uma coisa eu sei quem é que está me guiando, eu sei quem é que está me guiando. Meu irmão, qualquer pessoa que falasse com Abraão iria o chamar de louco. Olha, nós lemos aqui que ele habitava em barraca, fazendo tendas, e monta a barraca, caminha mais um pouco, desmancha, monta a barraca de novo. Daqui a pouco, quem sabe, alguém diz: ô Abraãozinho, não está na hora, meu garoto, de tu construir uma casa própria para ti, meu guri? Tu não cansa dessa caminhada louca? Abraão simplesmente dizendo: não, Deus está construindo uma cidade para mim. Eu não estou preocupado com uma casa, porque Ele está construindo uma cidade, e o melhor de tudo, é para lá que eu estou indo. Aleluia! Abraão, ele esperava uma cidade. Como assim? Pela fé. Em fé. Era como que nós lemos o texto, era como se ele visse, ele enxergasse essa cidade. Mas Abraão, mas para onde? Onde é essa cidade? Para onde tu está indo? Olha, para onde eu estou indo, eu não sei explicar, eu não sei dizer. Está entendendo? Eu não sei para onde eu estou indo, mas uma coisa eu sei: para onde eu estou indo, o lugar que eu estou indo é para um lugar muito bom, é um lugar que mana leite e mel. É para lá que eu estou indo, é para lá que eu me movo. Abraão, querido, ele tinha uma postura firme, ele tinha uma segurança. Ninguém via o que ele via. Está entendendo? Por isso ele se mantinha firme, ele não titubeava. E aí hoje, num mundo, meu irmão, tão materialista quanto o nosso, tão materialista, parece loucura falar dessas coisas. Como eu vou colocar a minha vida em algo tão vago, em algo tão abstrato? Mas olha para os filhos amados, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que não há abstrato coisa nenhuma. A Bíblia está dizendo que as realidades espirituais são fatos consumados. É um fato. Só que agora nós precisamos, sim, de ter uma percepção que vai além dos sentidos naturais, que é a percepção da fé, para acessar essas realidades e ver aquilo que é invisível. Até porque, se não é invisível, meu irmão, aquilo que tu espera, isto não é fé.
Isto não é fé. É como uma mulher, quando recebe o diagnóstico da gravidez. Ela recebeu o diagnóstico, está grávida. Ela não espera ver o bebê para começar a preparar o quarto. Ela não espera ver o bebê para começar a falar que está esperando um bebê. Não, mas ela já começa a se mover, já começa a pensar como é que vai ser o quarto, como é que vai ser o ambiente, aonde esta criança vai ser colocada. Ela não viu. Outro fato muito comum nos nossos dias: alguém comprar uma casa ou um apartamento na planta. Ela olha aquela planta, o corretor fala: olha, esse apartamento aqui, vai ter um closet aqui bem grande, aqui vai ter uma cozinha, aqui vai ter uma banheira, aqui, sabe? E aí a pessoa fica olhando, meu irmão, e ela começa a gerar uma imagem dentro dela, uma imagem na mente dela, e ela começa a se ver morando nessa casa. Meu Deus, eu nunca morei numa casa, eu nunca tive um banheiro que tivesse banheira nele, eu nunca morei numa casa que não tinha piscina, mas esse aqui vai ter. Ela começa a sonhar, ela começa a ver. O que ela faz? Ela vai ao banco, pega suas economias de anos e investe tudo que ela tem em algo que não existe. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela começou a ver. Ela tem uma imagem dentro dela. Ela tem uma imagem dela morando nessa casa. O homem e a mulher que tem uma fé ativada, ele também tem uma imagem do céu no seu espírito. Ele tem uma imagem, aleluia, que move ele. Uou! Meu Deus, aleluia. Tem homens e mulheres de fé aqui essa noite. Meu irmão, o Deus que eu e tu adoramos aqui, se Ele disse que vai fazer algo por você, pode ter certeza, pode sonhar, meu irmão, pode sonhar que Ele vai fazer. Aleluia! Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, meu irmão. Aleluia! Essa é a segunda marca que todo homem e mulher de fé, ele precisa ter uma visão de Deus para a sua vida. Ele precisa ver algo que os olhos naturais não vê. Ele precisa ter, meu irmão. E aqui tem um segundo teste. Qual é o teste, pastor? Se aquilo que eu estou vendo somente aquilo que os meus olhos naturais veem. Eu só consigo ver aquilo que os meus olhos veem. Quem estava comigo lá em 2005, lembra? Quantas vezes? Não me canso de repetir isso. Em nome de Jesus, Marcelo, vai ficar gente em pé aqui nessa casa. Em nome de Jesus, o que mais teve aqui foi cadeiras vazias. Mas em nome de Jesus, vai ficar gente em pé aqui. Ei, era mais. É por isso que a Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Homens e mulheres que creem no impossível, que têm uma visão sobrenatural da sua vida. Meu irmão, quando ele abre a boca, ele vai passar essa imagem de fé, essa confiança de fé. Quem sabe ainda não é o caso de você, que você ainda não está vivendo isso, mas eu quero te dizer, meu irmão, que nesse tempo é o que Deus está querendo fazer. Sabe por quê? Porque tudo que Ele vai fazer hoje, aqui em Venâncio, em Lajeado, Santa Cruz, Passo do Sobrado, em Vale Verde, sabe, meu irmão, vai ser através de quem? Sabe através de quem? Vai ser através de homens e mulheres cheios de fé. Aleluia!
essa fé que me capacita, que te capacita a crer no impossível. Mas essa mesma fé que me capacita e te capacita a crer e a ver o invisível. Aleluia! Lembram daquela situação que está descrita lá em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 ao 17, quando Eliseu estava ali com o seu moço, meus irmãos. Eliseu está ali com os seus moços e de repente eles têm um problema muito sério. A cidade de Samaria está cercada, eles não têm saída, eles estão num beco sem saída, e o rapaz fica preocupado, o rapaz fica nervoso, o rapaz fica paralisado. Mas a Bíblia diz que Elias está tranquilo, não tem saída. Mas Elias está tranquilo, meu irmão. E Elias olha para o moço e diz: calma, vem cá, eu vou orar por ti. Eu vou orar por ti. Está lá, do verso 15 ao verso 17. E aí Elias ora e diz: Senhor, abre os olhos desse garoto. Permita que ele veja algo mais, algo que os olhos não veem. E está escrito no verso 17: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor dele. Eliseu, meu irmão, eu quero te dizer, diante de certas circunstâncias da vida, se você não conseguir, se você só conseguir enxergar com os olhos naturais, eu quero te dizer que você vai ficar paralisado. Você não vai dar um passo se você depender só daquilo que tu vê com os olhos naturais. Você vai desistir, você vai recuar, como muita gente tem recuado. Se você depender apenas dos olhos naturais. Por quê, meu irmão? Porque tem coisas que você necessita, tem momentos que você precisa de ter uma visão espiritual para a tua vida. Por isso, nessa noite, eu te desafio, quero te instigar. Se você ainda não percebe nada além daquilo que os olhos podem ver, peça para o Senhor essa noite. Peça para o Senhor essa noite: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver. Permita que eu possa ver. Mas ver o quê? Um líder. Senhor, eu quero ver a minha célula multiplicando. Senhor, eu quero ver o próximo encontro agora, no final do mês, lotado de novo. Senhor, eu quero ver os meus encontristas que eu convidei sendo batizados dia 8 de dezembro. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver a minha família salva. Eu quero ver as minhas finanças fluindo, a minha vida financeira avançando. Oh Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Só que isso, meu irmão, é uma decisão sua. É você que tem que decidir se você vai ficar vendo a vida, vendo as coisas acontecerem apenas com os olhos naturais, ou se você vai buscar uma visão espiritual para a tua história na terra. Sabe por quê? Porque talvez, querido, até agora, lá na tua célula, por exemplo, você ainda não tem um líder em treinamento. Está entendendo? Mas se você começar a abrir os teus olhos espirituais, é isso que o Senhor vai começar a mostrar para você. Quem sabe ainda lá na tua família tem algum pinguço ainda, que ainda está ali enchendo a cara de canha. Mas se o Senhor te der olhos espirituais, você vai começar a olhar e vai ver ele ou ela cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Com os olhos naturais, meu irmão, quem sabe você está vendo que o teu salário, ele ainda é insuficiente. Ainda não chega para saldar as contas no final do mês, meu irmão. Mas com os olhos espirituais, aleluia!
você já pode se ver uma pessoa muito próspera. Uma pessoa próspera, que está avançando, aleluia, com os olhos naturais. Quem sabe, meu irmão, os olhos naturais, a tua saúde, ela pode estar não tão boa, as coisas não podem não estar tão legais, mas com os olhos espirituais, meu irmão e minha irmã, o seu corpo é saudável e forte. Mas em nome de Jesus, eu quero te dizer, decida ver o invisível. Decida ver. É uma decisão sua. É uma escolha. E para terminar, meu irmão, e para terminar, o terceiro sinal de alguém que tem uma fé ativada, além de crer no impossível, além de ver o invisível, é alguém que faz o impossível. É alguém que faz o improvável, o inacreditável. O próprio texto que nós lemos, ele está mostrando isso, que esses homens, eles fizeram coisas que eram consideradas impossíveis. Sara, a veinha Sara. Imagina a veinha Sara, meu irmão. Grávida? Não, isso é piada. Não. O que deram para ela beber? Ela é veinha, mas olha o tamanho da barriga. Uau! Jesus, é isso. Sara teve um filho, mesmo sendo velha. Uma cidade, uma fortaleza intransponível. As muralhas vieram abaixo, sabe como? Nós acabamos de ler, no grito, meu irmão, as muralhas caíram. Oh, aleluia! Um homem natural não consegue fazer isso. Um homem na sua força, no seu braço, não consegue fazer isso. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que diante desses fatos que nós lemos na palavra, eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, você não pode continuar os seus dias vivendo a sua vida apenas baseada, fundamentada em coisas normais e naturais. Não, meu irmão, porque nesse tempo, nesses dias, Deus está te dando uma oportunidade de experimentar algo mais na tua vida. É como alguém disse um dia: a igreja, ela só tem a te oferecer até o pastoral. Fez CTL pastoral, não tem mais, a igreja não tem mais nada para te oferecer. Essa visão é errada. Tem sim. Teoricamente é só isso, mas a partir daqui, a igreja, ela te oferece uma porta aberta para você colocar tudo que você aprendeu em prática e viver uma vida extraordinária. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Você é para ser uma pessoa, uma colecionadora de fatos grandiosos, fatos que envolvam milagres, coisas impossíveis. Aleluia! É para isso que Deus te chamou. Para quando você contar, quando você falar aquilo que está acontecendo na tua vida, as pessoas tenham certeza, isso não é coisa de pessoa normal. Isso só está acontecendo porque é coisa que acontece com homem de Deus, só acontece com mulher de Deus. E aí eu pergunto: tem homem de Deus aqui essa noite? Tem mulher de Deus aqui essa noite? Oh, meu irmão, então essa é o nível de fé que você é desafiado a viver. Sim, não uma vida fazendo aquilo que qualquer pessoa é capaz de fazer. Não, em nome de Jesus. Mas você é desafiado a viver uma vida de fé, fazendo coisas que a maioria não acredita que seja impossível. Você lembra? Você lembra do futuro líder que vai ter em Lajeado, que eu falei domingo passado?
Lembra o que eu falei? Vocês lembram? Ele é de verdade. E está aqui, William, levanta essa noite, Elia. Levanta aí, William. Levanta, dá um aplauso a Jesus. Está aí. Coisas impossíveis. As pessoas olham. O quê? Eu não acredito. Quem conhece esse menino? Quem é esse menino? Não, o que aconteceu com ele? É isso, meu líder. É isso, meu irmão. Você pode ser um líder. Você pode ser uma pessoa que faz alguma coisa apenas quando as condições são favoráveis, quando você tem apoio. Mas, meu irmão, isso qualquer pessoa sem o Espírito Santo pode fazer. Mas você também pode decidir. Você também pode decidir, meu irmão. Ser um homem e uma mulher cheio de fé. Ser um líder cheio de fé. Que quando tudo, olha só, quando tudo te contraria, quando você não tem apoio, quando você não tem ninguém apoiando, não tem ninguém acreditando com você, mas mesmo assim, você se levanta e libera uma palavra de fé que ativa, que incendeia, que abrasa o coração de quem estiver à tua volta. É uma escolha tua. Ei, porque tem dois tipos de pessoas na terra: as pessoas normais e as pessoas de fé. As pessoas normais, elas olham o jogo e narram o jogo, contam sobre o jogo. Mas as pessoas de fé, elas viram o jogo. As pessoas normais, meu irmão, elas acreditam naquilo que elas estão vendo. Tá entendendo? Só que as pessoas cheias de fé, elas acreditam na promessa que ela recebeu. Uau! As pessoas normais, meu irmão, elas veem só aquilo que os olhos conseguem detectar. Mas as mulheres e os homens cheios de fé, eles conseguem ver aquilo que ninguém está vendo. As pessoas normais, elas gerenciam as circunstâncias, aquilo que elas conseguem controlar. Só que homens e mulheres de fé, eles geram uma realidade nova. Meu irmão, minha irmã, você nunca irá além daquilo que a sua fé lhe permitir. O limite, meu irmão, de onde você vai é a sua fé. É até onde você crê, é que você vai. Por isso costumo dizer, um verdadeiro líder, um verdadeiro homem, uma mulher de Deus, ele não vê problemas. Por isso dificilmente ele se queixa. Por isso dificilmente ele está acabrunhado. Não. Mas o verdadeiro homem de Deus e a mulher de Deus, ele busca soluções. Por quê? Porque ele crê no impossível. Porque ele vê o invisível. E mais do que isso, ele faz o improvável, o impossível. Ele tem essa disposição. Quero te convidar a levantar. Quem sabe, meu irmão, você até se viu incomodado. Até porque, quem sabe você até já tentou algumas vezes viver a vida da fé, mas ter algumas ações de fé, mas por alguma razão ou outra, você se frustrou, você se decepcionou, porque as coisas não aconteceram do jeito que você pensava. Sabe, tem uma história que diz que um dia um rapaz viu um espetáculo no circo de um camarada que domesticava pulga. Ele tinha um vidro cheio de pulga e ele batia nesse vidro e as pulgas pulavam ali dentro, mas nenhuma saía para fora.
E ele ficou encucado. Depois, quando terminou o espetáculo, ele foi falar com o cidadão. Mas como assim? Por que elas não saem para fora? Qual é o mistério? Qual é o truque? Ao que o cidadão disse: olha, meu garoto, pulga é que nem ser humano. Como assim? É o seguinte, um dia eu prendi essas pulgas aqui e coloquei uma tampa transparente. E eu batia no vidro e elas pulavam até a tampa. Só que passado um tempo, elas não pulavam mais até a tampa. Elas pulavam até uma certa altura e não pulavam mais. Nesse dia, eu entendi que eu podia tirar a tampa. E é isso que acontece. Eu posso bater o quanto eu quiser. Elas pulam só até uma certa altura. E aí o menino pergunta: mas como assim? O que tem a ver isso aí com o ser humano? É justamente a mesma coisa, meu garoto. Tem muitas pessoas que elas até tentaram uma, elas tentaram 2 vezes, elas tentaram 3 vezes se posicionar. Eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer alguma coisa a mais para o Senhor, eu quero liderar, eu quero abrir a minha casa, eu quero começar o Conexão, eu quero começar algo no Senhor. Mas aí, por alguma razão, eu bati numa tampa, alguma coisa me fez parar. Sabe o que acontece com essa pessoa? Como as pulgas, ela desiste de tentar. Ela se acomoda e ela não consegue mais sair daquela vidinha limitada. Por quê, pastor? Por causa da prisão na sua mente. Então ela não tenta mais. Ela se conforma na rasura. Para ela está bom. Oh, meu irmão, talvez haja uma tampa na tua vida que não deixa você tentar, que deixa você com medo. Não, eu até eu queria fazer alguma coisa, eu queria também experimentar algo maior para a minha vida. Mas eu quero te dizer que esta noite eu estou aqui para te desafiar, para te provocar a você tirar a tampa que porventura possa estar limitando a tua vida. Eu quero te desafiar a sair dessa redoma e te lançar nesse ano de portas abertas, te lançar para novas conquistas, novas realizações, para ações com mais ousadia, meu irmão. Para o nosso Deus não há impossível para Deus. Mas você precisa crer. Você precisa crer. E este é um tempo de oportunidade de você deixar uma história de fé para as próximas gerações. Como nós temos a ceia ainda, eu não farei apelo essa noite, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você, que já chegamos agora em outubro. O ano está quase terminando. Eu não sei como está a tua vida. De repente lá na tua célula você olha e vê: não, mas ela não tem como multiplicar. Está difícil. Quero te falar uma coisa. Se você olhar apenas com olhos naturais, é assim que vai terminar o ano mesmo. Não vai multiplicar. Mas em nome de Jesus, se a partir de hoje você decidir olhar com olhos cheios de fé e te inconformar e se levantar e dizer: não, chega, a partir de agora vai ser diferente, pode ter certeza, algo vai acontecer. O teu ano não vai terminar desse jeito. O teu ano vai terminar diferente. Mas é você que precisa decidir. Você que precisa decidir. Ter uma fé ativada. Uma fé viva. Uma fé que crê no impossível. Uma fé que vê o invisível. Mas também uma fé que te leva a fazer aquilo que você não fez ainda, a ter uma atitude que você não teve ainda esse ano. Se você é essa pessoa,
eu quero te convidar a começar a orar aí no teu banco. Começa a falar para o Senhor que a partir de agora você quer fazer diferente, que você não se conforma mais com as coisas do jeito que foram até agora. Começa a dizer para Deus, começa a dizer para Ele: Senhor, eu quero deixar uma história de um homem, de uma mulher de Deus para as próximas gerações. Começa a dizer para o Senhor: eu não quero depender apenas daquilo que os meus olhos naturais veem. Eu quero, Senhor, eu quero ver, eu quero ter uma visão das realidades espirituais para a minha vida. Fala para Ele, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse homem agora. Eu oro por essa mulher que pede para ter olhos para ver o que o Senhor já tem preparado para ele desfrutar nesse tempo, para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. Esse homem que no seu coração nasceu fé para crer que o Senhor é capaz de fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que já opera em nós. Senhor, permita que esse homem veja, permita que essa mulher veja a sua célula multiplicando, veja os visitantes chegando, veja os encontristas sendo batizados no dia 8, veja a sua história tomando um novo rumo, vendo a sua família, oh sim, a sua casa sendo salva. Permita que esse homem veja, permita que ele veja, mas também mais do que isso, permita e dê a força necessária para que ele faça aquilo que ele ainda não fez. Pai, em nome de Jesus, porque esse é o ano das portas abertas, é o ano das oportunidades na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Se você crê comigo, você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Então, meus queridos, prepara-te, te posiciona para viver algo novo. Eu creio que durante a semana, essa semana de 21 dias de jejum, o Senhor ainda vai falar contigo durante a semana. Todos os dias, 15 minutos de oração em língua em casa. Eu creio que o Espírito Santo vai estar falando com você, gerando imagens de fé no teu espírito. Porque o Senhor quer te levar a viver coisas novas, quer te levar a águas mais profundas, em nome de Jesus. Vamos rapidamente para a nossa celebração de ceia, vamos rapidamente para esse momento.